E vamos começar com uma notícia desconcertante, né, galera? Olha só, um indígena com deficiência intelectual foi atingido pelas costas no Mato Grosso do Sul. A ação truculenta da polícia foi registrada e, infelizmente, o indígena não resistiu aos ferimentos e faleceu. Em uma semana em que se fala muito, né, do marco temporal, matéria que já deveria ter sido superada aí no STF, temos ainda a violência policial colaborando com o genocídio dos povos originários. Isso não é novidade, mas sempre choca e por isso é assunto aqui no Plantão do Meteoro. E pra falar sobre isso, estarei aqui com Daiane J. Oliveira. Dai, é difícil, né, falar sobre a violência desses da polícia, mas quando se dá dessa forma ainda, assim, de um jeito tão obsceno, é ainda mais difícil pra gente conter as palavras, né, o ódio que dá, é complicado, né? Muito, porque não tem como a gente ignorar o quanto é violenta e despreparada essa nossa polícia, né? A gente já começa com todo um processo, um cenário que quando uma pessoa ela tem uma deficiência intelectual, ela está passando por um processo ali que algumas pessoas chamam de surto, né? Está no meio da rua, muitas vezes sim, está com uma arma branca. Este foi o caso, onde a gente estava com uma arma branca, que era uma faca, mas isso não dá o direito à polícia de atirar pelas costas. Ele não foi para cima de ninguém, ele estava a uma certa distância, então não oferecia risco, e a polícia ela não está preparada para esses casos. Inclusive, tem vários grupos que falam sobre a lógica do cuidado na hora de você chamar ajuda para um caso de uma pessoa com deficiência intelectual, uma pessoa que esteja nessas condições. Porque pode acontecer, sim, de acontecer um assassinato, como é esse o caso, né? A pessoa de costas e levou, né, o tiro pelas costas. Infelizmente, isso aconteceu no Mato Grosso do Sul. O alvo foi um indígena e o vídeo foi compartilhado, inclusive, pelo Chico César, o cantor Chico César, ativista nas suas redes sociais, chamando apoio para outras pessoas, para entidades, para o Silvio Almeida, para a Sônia Guajajara, justamente porque é uma situação absurda e que não pode literalmente ficar assim, né? Eu vou te pedir, Salmar, para colocar o comecinho do vídeo só. Em um determinado momento eu vou te pedir para cortar, porque é uma cena muito forte. A gente não vai mostrar essa cena da violência. Vamos lá. Mas o começo do vídeo é esse aí, quando a polícia chega. Vocês vejam como a polícia já chega no local. Vamos lá. Vai no patrão! Vai, patrão! Vai tomar! Olha, irmão. Larga o patrão! Larga o patrão! Larga, 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 larga! 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 Larga a faca! Larga a faca! Larga a faca! Tá bom, Samara. Nossa. E aí vários tiros e vocês viram, né, ele já estava de costas quando a polícia começou com esse tipo com essa abordagem, uma abordagem totalmente despreparada, jogando o carro em cima, sabe? Então, o mínimo que a gente espera é que a polícia do Mato Grosso do Sul instaure um inquérito e se prepare melhor, porque neste caso a gente já sabe, né, o genocídio contra a população que não é branca no Brasil, ela existe e é muito difícil de combater justamente pela estrutura racista e as origens escravocratas que ainda temos. Mas essa situação pode acontecer com qualquer pessoa, literalmente. Qualquer pessoa pode, um belo dia, né, não acordar bem, passar por uma situação dessa, e a reação da polícia vai ser alvejar todo mundo. Então, assim, a gente precisa também que a polícia tenha um preparo para cuidar de casos de desequilíbrio psíquico, de um caso mais voltado para a saúde mental. Que não é o caso, mas a gente sabe que existe, né? Existem as balas de borracha, existem os tasers, né? Existem várias outras formas de se conter, né? Você vai gastar um pouco mais de tempo ali com um mediador, lógico, mas a gente precisa pensar pela lógica de preservar uma vida. Essa pessoa, ela não estava, naquele momento ali, pelas imagens mostram que ele não estava oferecendo risco para nenhum dos policiais, dos agentes. Ele, inclusive, estava de costas no momento em que ele foi atingido. Pô, spray, assim, tudo isso. Né? Tinha um monte de saídas, né, bicho? Tipo, e como, né, Dai? Desculpa te interromper, mas como, né? Como salvaguardar a vida se você é treinado pra ter desprezo pela vida, né, bicho? Então, tipo assim, se tá ali um playboyzinho saindo do carro com uma faca na mão, o cara ia ter atirado? Não ia. E, cara, a continuação da cena, eu pausei aqui, a gente tirou do ar aqui, mas a continuação da cena eu acabei vendo aqui do lado e, cara, o cara tava virado de costas, tomou um tiro pelas costas, tá ligado? Assim,
não tava ameaçando eles, assim, indo pra cima deles, não foi uma ação proporcional ao, né, ao que estaria sendo ofendido, tá ligado? Tipo assim, a legítima defesa, ela tem algumas questões, assim, né, bicho? Então não era um perigo iminente a separado, né? Enfim, foi, tipo, uma desconsideração pela vida. E uma desconsideração pela vida pelos motivos pelo qual a gente já sabe bem, né? Pelos motivos pelo qual a polícia realmente é treinada. É o filtro da polícia, né? A gente sabe bem qual é, né? Exatamente. Eu gostei muito da sua pergunta. Como fazer o processo de preservação pela vida quando você tem desprezo por ela? De fato, a vida de uma pessoa indígena, a vida de uma pessoa negra, uma vítima de um LGBTQIA+, não é uma vida de uma pessoa, mulheres, não é a vida de uma pessoa que eles querem preservar. Esse é o ponto, né? Vou te pedir, Salmaz, a gente também tem uma matéria que é da Carta Capital, Sim. que traz um ressurgimento de um debate que deveria estar superado, né? Todo mundo lembra que o STF, o Supremo Tribunal Federal, votou a questão do marco temporal e declarou, né, que as pessoas que estão vivendo ali, os povos indígenas, são os donos da terra. Basicamente isso que eles declararam, e não a pessoa precisasse provar que em 1989 eles tinham a documentação e eles estavam na terra naquela época para que fosse feito o processo de demarcação. Então, o entendimento do STF é se a pessoa, se os povos indígenas, eles estão naquele território, já fez o processo de demarcação do território, está na busca da documentação, mas se eles vivem naquele território, mesmo que seja após 1989, a terra é, sim, dos povos indígenas. Então, tem esse ponto importante. Mas só que quando houve esse problema, os ruralistas resolveram fazer o seguinte, resolveram colocar no Congresso um projeto que era justamente para tornar legal a questão do marco temporal, que daria, então, direito à terra a partir desse momento, né? Só quem tem a terra até a Constituição é que continuaria com direito à sua terra. Daí, a gente está nesse momento de uma conciliação entre o Supremo Tribunal Federal com os candidatos ali, a galera basicamente do PL, do PP, dos republicanos, que é que está formando nesse momento a bancada ruralista mais forte, a bancada da bala e do boi, e eles estão tentando fazer uma forma ali de fazer com que haja uma conciliação entre os ruralistas e de acordo com o entendimento que já houve do Supremo Tribunal Federal. No entanto, a gente teve nessa semana justamente os indígenas, né? A Associação dos Indígenas se retirou da reunião que aconteceu, a segunda reunião de conciliação que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, na primeira reunião de conciliação, os indígenas foram impedidos de entrar, vários manifestantes, várias entidades questionaram justamente a ausência de indígenas para debater algo que deveria ter a presença dos indígenas. Houve pedido de desculpas do Barroso, e nessa segunda se retiraram justamente pelos equívocos, pelas violências que foram ditas ali pelos representantes do nosso Congresso Nacional, infelizmente, né? A gente certamente ainda vai demorar vários dias aí para ter um parecer sobre o marco temporal, até porque os ruralistas, eles têm interesse em dizimar literalmente, né, toda a população indígena que vive nos seus territórios para utilizar aquilo ali para extrativismo, para, né, o agro. Toda a natureza, num lato senso, toda a natureza, né, Dai? Tudo que tem a ver com demarcação, com questão ambiental, tudo que é os caras querem enfraquecer toda a legislação ambiental, os caras querem dar um jeito de enfraquecer os direitos dos povos originários. É desprezo, bicho. Desprezo pela vida. É desprezo por isso mesmo. Eles têm desprezo por essas pessoas e, enfim, né? A gente vê no Congresso hoje aquelas bancadas, né? Da Bíblia, da bala, do boi, e todas elas indo pro mesmo lugar, né? O lugar da exclusão, né? Tentando excluir as pessoas e a legitimidade das pessoas da vida pública, querendo de alguma forma se impor na força, como sempre fizeram, né? No fim das contas, sempre foi assim. Exatamente, está vivo, vamos matar, né? O pensamento deles, infelizmente. A gente espera que haja uma conciliação aí que seja favorável para todo o povo brasileiro, principalmente para os povos originários. Vamos acompanhar, inclusive, esse marco temporal e esse caso também do assassinato do indígena. Sem dúvida, galera. Mas, ó, é pressão, né, cara? Só pode ser pressão em cima do governador, que é o chefe maior da polícia e tudo mais, porque não adianta, né, cara? Tipo, esse desprezo é nutrido num treinamento, cara. Não adianta achar que não, bicho. Né? Um treinamento que vem com uma base
traumatológica, né? Vamos deixar você 3 dias sem comer, vamos deixar você no frio, vamos deixar você não sei o quê. E daí tudo que eu falar pra você já era, você comprou, acabou. Enfim, né, galera? A gente sabe como é que é. A Polícia Militar é uma entidade que não existe em quase nenhum país do mundo, galera. Quase nenhum. Acho que só na África do Sul também e tudo mais. Enfim, é o retrocesso armado, apontado, com a arma apontada pra cara de todas as minorias e de todo mundo que luta por igualdade e tudo mais. A gente sabe bem disso, né? Enfim, estive aqui com Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trabalho dela aqui em Daiane J. Oliveira, também em Oguahiro, e prestigia aqui toda a ficha técnica do Plantão do Meteoro. Essa galera é da hora, todo mundo aqui é demais. Então, prestigie, chegue lá, deixa o seu like, não se esqueça do nosso Clube do Fim e vamos pra cima, porque a fascistada tá pegando, né, cara?